Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Eu vou tentar levar a palavra um pouco mais rápido, porque ainda vai ter ensaio, para a gente não sair daqui muito tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Peço que os irmãos abram suas Bíblias lá no livro de Jeremias. Glória a Deus. Aleluias. Jeremias 32. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Bendito é o Senhor Jesus Cristo da glória. Que o Senhor possa, meu Pai Santo, me usar nessa noite, meu Deus. Meu Deus, que não seja eu e sim o Senhor, meu Pai. Quando eu estiver falando coisas que não convém do Senhor, meu Pai, me cala, meu Pai. Para que seja somente a tua palavra, meu Pai, e não a minha. Porque a minha palavra, meu Pai, ela pode voltar vazia, mas a tua não, Pai. A tua nunca volta vazia, meu Deus. A tua, meu Pai, é como espada de dois gumes, meu Pai. Como fala na tua palavra, penetra, meu Pai Santo, na alma, meu Pai. Na medula óssea, meu Pai. Bate no nosso interior, meu Senhor Jesus Cristo. Nos nossos desejos e vontades, meu Pai. Então fala conosco nessa noite com essa mesma intensidade, Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Louvado seja Deus. Todos acharam Jeremias 32? Glória a Deus. Vamos ler no capítulo 32, do versículo 1 até o versículo 4. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então o exército do rei da Babilônia. Cercava, porém, então o exército da Babilônia a Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, a tinha encerrado, dizendo: por que profetiza tu, dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade na mão do rei da Babilônia, e ela a tomará. Versículo 4. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele, versículo 5, vou ler até o versículo 5. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. Amém? Irmãos, a gente pode ver aqui nessa palavra, vamos aprender um pouco, né? Apesar de nós já sabermos muito sobre Jeremias, eu já trouxe muitas palavras aqui, muitas passagens sobre Jeremias, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais na história de Jeremias. A palavra do Senhor Deus diz que no ano 10º, ali no reinado de Zedequias, a palavra veio até Jeremias, e Jeremias ali pregou para o rei de Judá, Zedequias, uma pregação que eu creio que o rei Zedequias não estava esperando. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor Deus diz que Zedequias ali, com o seu reinado grandioso, o reinado de Judá, estava cercado pelo rei da Babilônia. E ali, a qualquer minuto, aquele reinado, aquelas pessoas, aquele exército do rei de Judá poderia ser atacado, poderia ser destruído. E ali, Zedequias, nós podemos entender que ele estava aflito, ele estava com medo. E só o que Zedequias queria naquele momento, irmã Maria, era uma palavra de conforto. Só o que Zedequias queria naquele momento era uma palavra de força, de ânimo, ou então um livramento da parte do Senhor pelos seus profetas. Ele queria, nós podemos entender que naquela situação, no momento que Zedequias estava ali, em tempo de perder o seu reino, em tempo de perder o seu exército, em tempo de perder os seus súditos e seu povo, e ainda a sua coroa, ele queria naquele momento somente uma palavra de ânimo. Ele queria que fosse como no passado. Ele queria que, como fosse no passado, um profeta chegasse para ele e dissesse: ó, essa vitória já está ganha.
Esse exército a qual está te cercando será derrotado. Tu não precisará usar nenhuma espada e nenhum escudo, porque vai vir um anjo e vai destruir todo esse exército. Só o que Zedequias queria naquele momento, irmão, me coloco no lugar dele, era ouvir isso, porque estava cercado, e ele também estava cercado por profeta, e nenhum profeta tinha palavra de ânimo, ou melhor, tinha palavra de ânimo, mas eram palavras mentirosas, para agradar o ego dele, para fazer com que o medo dele cessasse. Mas não era o que o Senhor queria que eles falassem, e sim o que o Zedequias queria ouvir. Os profetas falavam o que Zedequias queria ouvir, e não o que Deus queria que eles falassem. Até que chegou um profeta, segundo a palavra do Senhor, desconhecido até aquele momento. Um profeta a qual teria engolido a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, teria engolido o rolo com a palavra do Senhor, Jesus Cristo, e foi mandado com que ele fosse pregar para todas aquelas pessoas, e principalmente para o rei de Judá. E ele naquele tempo, sem ser um profeta conhecido, foi até o rei Zedequias. E a palavra do Senhor Deus diz que quando ele chegou até o rei Zedequias, que ele pregou tal palavra, o rei Zedequias ficou irado, porque não era o que ele queria ouvir, irmã Maria. Não era o que ele não aceitava o que Zedequias falava. O que ele queria ouvir é que a vitória estava ganha. O que ele queria ouvir era que não tinha derrota naquele reino. O que ele queria ouvir era que um anjo ia descer do céu e ia acabar com todo aquele exército do rei da Babilônia. Mas muito pelo contrário, a palavra do Senhor Deus diz que Jeremias, com todo o Espírito Santo de Deus, porque para ter autoridade de chegar e falar com um rei, tem que ter Espírito Santo de Deus. Ninguém chega para falar do nada, porque era um rei, e a qualquer momento ele poderia ser decapitado, a qualquer momento ele poderia ser ali morto em praça pública. Tinha que ter o Espírito Santo de Deus. A pessoa tinha que ter a certeza que a pessoa tinha a proteção do Senhor. E ele foi lá e disse: é o seguinte, rei, parafraseando, é o seguinte, rei, eu acho que você espera que eu venha dar uma boa notícia. Eu acho que você espera que eu venha dizer para você aqui que a vitória já está garantida na situação a qual você vive, mas o buraco é bem mais embaixo. Se você pensa que é só um exército que lhe segue, eu quero dizer uma coisa: toda a cidade será ateada a fogo, toda a cidade será destruída, você será entregue na mão do rei da Babilônia, seus filhos serão mortos, seu reinado se acabará, você ficará preso até o dia em que eu apareça para você. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E a gente pode entender, irmão, como Zedequias ficou. Imagina só, irmão, a gente pode pensar que Zedequias é hipócrita, por ele pegar e fazer o que ele fez com Jeremias, por ele automaticamente prender Jeremias. Só para você ver, irmão, a força que Deus tinha. Se fosse outra pessoa que profetizasse, porque até naquele momento Jeremias não era uma pessoa importante, Jeremias era uma pessoa qualquer aos olhos dele, porque a maior profecia começando foi essa, irmão. Aí quando Jeremias chegou lá e pregou para o rei desconhecido, o rei poderia pegar ele, poderia enforcar ele em praça pública, pela ira que ele estava, ou poderia decapitá-lo, mas o rei somente o prendeu e nada mais fez. Sabe por quê? Porque era a mão do Senhor protegendo Jeremias. O plano de Jeremias, o plano na vida de Jeremias, do Senhor, ainda ia muito além, glória a Deus, aleluias. Não parava por ali, glória a Deus, aleluias. Ele ainda tinha que pregar, ele ainda tinha que profetizar muita coisa, glória a Deus. E ele foi preso. E o rei ficou indignado. E você pega e pensa: meu Deus do céu, cara, como é que esse rei pode fazer isso? O que ele deveria fazer? Ele deveria se prostrar naquele momento, clamar ao Senhor, interceder para que o Senhor descesse com o livramento, se arrepender, da mesma forma que o rei daquela época
fez aquilo. Nós cristãos fazemos isso no século 21 por muito pouco, glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes nós esperamos do Senhor quando nós estamos passando por tribulação, por sofrimento, é desemprego, é marido que dá trabalho, é esposa que dá trabalho, é filho ignorante, é tudo dando errado, é a dispensa vazia, e você ali vai para o culto, porque você espera uma palavra ali de conforto. Ó, Deus vai te arrumar um emprego, teu marido vai se consertar, vai parar de beber e vai ser um homem de Deus. Sua esposa vai parar de brigar todas as noites, vai parar de reclamar e vai ser uma mulher do Senhor. Seus filhos vão ser uns ótimos filhos, os filhos do Senhor. É o que a gente espera quando a gente vem para a igreja, glória a Deus. A gente vem muitas das vezes para receber isso, mas muitas das vezes vem ao contrário, irmão. Quando a gente espera uma palavra assim, aí Deus chega e diz, ó, se conserta, porque senão tu vai para o inferno. Glória a Deus, aleluia. Busque a minha palavra, busque a minha presença, busque o reino de Deus acima de todas as coisas. Larga isso que te prende de buscar a minha presença. Larga isso que limita a tua visão espiritual. E a gente fica pensando, meu Deus, mas eu quero emprego. Meu Deus, mas eu quero um marido e uma esposa perfeita. Meu Deus, eu quero uma igreja perfeita. E Deus chega e diz, ó, trabalhe mais na obra, busque mais a minha presença, seja mais fiel a mim, largue isso que não convém para um crente. Aí você diz, não estou ouvindo nada do Senhor, só o que eu ouço é repreensão, por cima de repreensão. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou largar a presença, eu não vou prender quem levou a palavra, eu vou sair da presença do Senhor Jesus, e ainda eu vou sair defamando aquele que levou a palavra. Porque hoje não precisa você prender, você prende com palavras negativas, irmãos. É simbólico. Só o fato de nós sairmos dizendo, ó, aquele homem é um falso profeta, ele pregou uma coisa que eu não queria ouvir. Isso aí não é para mim, então ele é um falso profeta. Era isso, e agora está fazendo isso. A gente é diferente do rei Zedequias? Com certeza não, irmãos. Porque a gente só quer ouvir o que a gente quer ouvir. Glória a Deus, aleluia. Enquanto a gente vem para a igreja esperando algo que nos fortaleça materialmente, glória a Deus, Deus chega e taca na sua cara uma coisa que te fortaleça espiritualmente, glória a Deus, aleluia. E não sabemos nós que isso é o que é necessário para nós se sobressairmos nas coisas espirituais e materiais, porque a palavra do Senhor Deus diz, busque o reino de Deus e sua justiça. Aleluia. E o que é que termina depois? Então, se você clama na igreja por um marido perfeito, por uma esposa perfeita, pelos filhos obedientes, pela igreja perfeita, joelho no chão e cara no pó, glorifique ao Senhor, renuncie às coisas do mundo, porque essa é a mensagem que Deus quer te entregar e quer me entregar nessa noite. Irmão, não espere que no momento de dificuldade, louvado seja o nome do Senhor, você todo errado, vai cair um anjo do céu e vai dizer, ó, estou te livrando, porque não é por aí. Aquele povo do reinado de Judá, eles foram acerrados ali, mortos ali, e muitos foram dispersos, como fala a palavra, de um lugar para o outro. Não era porque eles eram um povo moço, Rodrigo, não era porque era um povo ali que andava segundo os preceitos do Senhor, eram lobos em pele de cordeiro, adoravam a outros deuses, faziam rituais satânicos em cima do templo do Senhor. Eles eram pessoas pagãs. E eles faziam isso por quê, irmãos? Você pode pensar, não, eles faziam isso porque isso é dos seus antepassados. Não, eles aprenderam com o seu rei. Aleluia. Eles aprenderam com o seu rei. E o rei aprendeu com os seus pais. E assim passou a geração, irmão. Sabe por quê? Porque é bíblico, a palavra do Senhor Deus diz na continuação que o rei colocava altares pagãos em cima daquilo que se chamava casa de Deus e adorava outros deuses. Aí o que era que acontecia? O rei adorava outros deuses.
Aí as pessoas que eram súditas, os povos, viram que o rei adorava outros deuses. E elas diziam: irmã Maria, eu vou adorar também, porque se o rei adora, eu adoro. Se ele está adorando, por que é que eu não adoro? Tem um louvor da mulher de Tamires Garcia, que é até a irmã Luana louvor, que ela fala bem assim, ó. E esse louvor é muito forte. Ela fala bem assim, ó, que o filho só faz o que vê o pai fazer. Essa é a realidade. Essa é a mais pura realidade. Se você quer conhecer a minha, você sabe quem é. Se você quer conhecer a minha, conheça a Vitória, que você vai saber quem é a minha. Se você quer conhecer Luana, conheça a Ingrid, que você vai saber quem é Luana. E assim sucessivamente, igreja. Aí você pega e diz assim. Eu pego e falo dessa forma: irmão, não precisa você amar o próximo, só precisa você dizimar, só precisa você ofertar a casa do Senhor, não precisa você andar decentemente. Pode vir para a igreja com short curto, mostrando decote, do jeito que você quiser. Sabe por quê? Porque Deus te ama do jeito que você quer. Deus quer o teu coração. Aí o povo fala lá no mundo: Deus é açougueiro? Não é. Aí, mas Deus quer teu coração. Aí o filho faz o que vê o pai fazer. Aí o crente dentro da igreja diz: não, se o pastor liberou, eu vou. Porque o pastor não liberou, então eu vou. Se o pastor disse que eu posso fazer o que eu quiser e estar na igreja, então eu posso fazer o que eu quiser e estar na igreja. Se o pastor não ama, então não precisa eu amar. Se o pastor não perdoa, então não precisa eu perdoar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O rei adorava outros deuses, o povo adorava outros deuses. Por isso que nós temos que ser a diferença. Nós temos que ser o espelho. Aleluia. Os membros que vêm à igreja, louvado seja o nome do Senhor, eu não digo vocês, mas ainda eu creio, eu não sei quem é, mas eu creio que ainda tem alguns aqui. Eu não sei quem é, mas eu creio que ainda tem. Mas pelo menos 90% dos membros que vêm para a igreja, eles só querem receber. Não se preocupam a fio aqui pela obra. Muitos, é uma realidade, igreja, é uma realidade. Eu não estou dizendo que aqui vocês são, eu estou dizendo que tem muitos. Muitos só vêm para receber, mas os obreiros não. Os obreiros não. Diácono, pastor, presbítero, mulher de diácono, mulher de pastor, missionária, todos os obreiros, líder de senhoras, líder de senhores, líder de criança, esses têm que ser espelho, esses têm que ser diferentes, porque as pessoas que estão aí fazem o que vocês fazem. Pode ter certeza. Se elas veem nós fazendo, elas querem fazer. Então nós temos que ser a diferença, nós temos que ser espelho. Por isso que a Bíblia diz, ó, a palavra do Senhor Deus diz, ó, que a quem é dado, muito é cobrado. Aleluia. Muitos aí afora, irmão, hoje não. Eu creio que hoje não tem ninguém querendo carro, mas há uns anos atrás aí, o que tinha de gente querendo ter carro nesse mundo não era brincadeira. E eu sempre falava isso, ó, quem é dado, muito é cobrado. É bíblico, quem é dado, muito é cobrado. Então se você alcançou a graça do Senhor de ter cargo, então honre. Honre. Porque assim como aquele povo ali foi ateado de fogo, foi perseguido pelo rei da Babilônia, nós também somos perseguidos pelo mundo aí fora. Nós somos perseguidos todos os dias. Nós somos perseguidos pelos crentes dentro da igreja. Não precisa ser nem pelo mundo lá fora, até mesmo pelos de dentro. Nós somos perseguidos, louvado seja Deus. E é por isso que nós temos que o quê? Dar bons testemunhos. Nós temos que dar bons testemunhos para que nós não venhamos ser cobrados. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluias. Santo é o nome do Senhor. A palavra do Senhor Deus diz que aquele povo, irmão, Jeremias pregou para aquele povo, pregou para aquele rei. Aquele rei levou Jeremias para a cadeia, deixou ele preso em frente ao pátio.
para que todos pudessem ver. Mas Jeremias não parava de pregar, Jeremias continuava louvando, Jeremias continuava exaltando, porque ele falava não era dele, ele falava era do Senhor e para o Senhor. E todos pegavam ali e achavam que ele era louco, até mesmo o rei, e as coisas acontecendo, e as pessoas não enxergando, e ele pregando, glória a Deus, aleluias. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como o rei estava preso pelo aquele exército, Jeremias estava no meio. Só que pior, Jeremias estava preso pelo rei e preso pelo exército, que era 2 vezes pior, mas ele ainda pregava. Jeremias ainda foi jogado na cisterna, mas ele ainda pregava. Jeremias ali ainda apanhou, mas ele pregava. E ele não parava, e a palavra era sendo pregada, e a palavra se cumprindo, dia após dia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lá no livro, na continuação, no versículo 26 do capítulo 32, fala dessa forma, ó. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? É por isso que Jeremias pregava, Rodrigo. É por isso que Jeremias não se calava. Mesmo na intimidade ele ouvia tal coisa. Mesmo ali preso ele ouvia coisas grandes. Acaso há coisa maravilhosa demais para mim? Se esse povo ainda se reconciliar, se esse povo ainda se arrepender, ainda há chance. Continua pregando para o rei. Se ele se converter dos seus maus caminhos, se ele derrubar o altar de Baal, ainda há tempo. Mas eles não ligavam, eles não queriam conversa. E só Jeremias tinha intimidade com o Senhor. Mesmo que você pregue, mesmo que você evangelize, mesmo que você perca seu tempo pregando para sua esposa, pregando para seu esposo, pregando para seu filho, pregando para a igreja, pregando para aquele que está no mundo, ainda que ele não queira conversa, ainda que ele diga que você é louco, enquanto Deus estiver ainda falando com você, faça a obra, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jeremias não parou, não pare. Jeremias não desistiu, não desista. Irmão, nós não podemos ser covardes. Tem uma grande cidade celestial esperando por nós, igreja. Tem um lugar preparado para a minha vida e para a tua. É igual aquela passagem que eu botei mais cedo para o grupo, Isaías 55. Aquele que tem sede, venha para a fonte das águas. Aquele que não tem dinheiro, vem e pegue de graça. É isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Deus quer que nós tenhamos vontade de ir até Ele. Ele não nos pede nada, irmãos. Se você não tem condição, Deus te aceita do jeito que você é. Aleluia! Se você tem sede, tem uma fonte de água viva que é Cristo. E tem uma água que jorra eternamente, que é a palavra. A palavra do Senhor Deus diz, ó, eu sou a fonte das águas vivas. Cristo. Aqui a água que jorra todos os dias, ó, e nunca cessa, glória a Deus. A palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Hoje está fácil, igreja. Antigamente, no passado, era só pessoa com grau alto de estudo que poderia ter essa palavra. Era só um escriba, era só um homem da lei. Hoje é eu e você, réis pecador. Nós temos a palavra na nossa própria mão. Uma palavra a qual passará céus e terra, mas ela não passará, ela durará para sempre. O rei Jeremias, ele não quis saber disso. O rei Jeremias, ele não quis saber da palavra. O rei Jeremias, ele só queria saber do que o agradava. E Deus, ele não está aqui para agradar ninguém, glória a Deus. No passado, Deus não estava para agradar Jeremias. Irmão, o que Deus queria naquele momento não era dar uma palavra de ânimo para Jeremias, era que Jeremias se convertesse dos seus maus caminhos. Como ele ia se converter dos seus maus caminhos? Se
se ele, como Deus iria mandar uma palavra de ânimo para ele, a vitória está garantida, se ele estava no pecado. Como Deus vai mandar uma palavra para você e para mim, se nós estamos no pecado? Glória a Deus. Eu digo nós, irmão, porque eu não posso dizer você não, que eu me colocar em primeiro lugar. Se eu disser você, eu estou sendo egoísta. Deus, ele só fala comigo e com você se nós largarmos aquilo que não agrada a ele. Glória a Deus, aleluia. Aquele povo, ele só poderia ser salvo das mãos do povo da Babilônia, do rei da Babilônia ali, se eles quebrassem os altares de adoração de Baal. Se eles quebrassem esse tabu de adoração a deuses satânicos. Mas eles não quebraram. Deus só quer uma intimidade comigo e com você, nesse mundo que está aí fora, esse mundo pagão, esse mundo que não se converte dos seus maus caminhos, que só quer fazer o que agrada o seu coração. Beber agrada o coração, fumar agrada o coração e a carne, se prostituir agrada o coração e a carne, mas não agrada a Deus. Cada vez que nós fumamos, cada vez que nós bebemos, nós acabamos com a nossa vida, irmãos. Nós tiramos parte da nossa vida, a nossa saúde vai para o espaço. E é bíblico isso. O que é que a Bíblia diz sobre isso, irmão Rodrigo? O reino os homicidas não herdarão o reino de Deus. Se você é uma pessoa que é alcoólatra, se você é uma pessoa que fuma muito, se você é uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor, que sai ficando com qualquer pessoa na rua, sem se preocupar com sua saúde, você é um homicida. Aleluia. Você é um homicida, porque você está se matando pouco a pouco, e o reino do céu não é para homicida. Os homicidas não herdam o reino de Deus. O homicida não é somente aquele que tira a sua própria vida com uma faca ou com um tiro na cara, não, irmão. Se você morrer de câncer, você é homicida. Se você morrer de cirrose, você é homicida. Se você morrer de AIDS, você é homicida. E você não herda o reino de Deus. É simples, é matemática pura. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode achar que eu sou duro com a palavra, mas não é eu que estou falando, irmãos. É a palavra. Quando eu falar de mim, aí você pode me criticar. Mas enquanto eu estiver falando da palavra, ou fica calado ou glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, porque é para Ele, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele povo era homicida. Aquele povo era homicida. Sabe por quê? Porque ele tirava a própria vida quando adoravam a outros deuses. Ele sabia que a ira de Deus ia cair sobre eles. Ele sabia, mas Jeremias pregava e eles não queriam saber. Olha aqui o que é que diz aqui. O que é que diz aqui no versículo 29? E os caldeus que pelejarem contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre. Acompanha comigo, igreja. E queimarão as casas sobre cujo terraço queimaram incenso a Baal. Tudo será destruído, irmão. Todo lugar que servia de adoração. Deus é ciumento. Ele não divide sua glória com ninguém. Glória a Deus, aleluia. Não fique, não podemos ficar em cima do muro. Ou é o Senhor, ou é o mundo. Aleluia. Ou é o Senhor, ou é o mundo. Glória. Não adianta, igreja. Em breve não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Tudo será destruído, tudo cairá abaixo. Mas a palavra do Senhor, essa pregação a qual eu estou levando, esse ensinamento, subirá com você. Aleluia. Subirá comigo. Essa palavra a qual eu estou levando, irmão, em breve você verá lá nos mais altos céus. Em breve, logo, está próximo. Glória a Deus, aleluias. É por isso, irmãos. É por isso que aquele povo foi castigado. É por isso, pela rebeldia, igreja. É pela rebeldia. Na continuação fala dessa forma. Esse povo a qual você fez tantas coisas, Deus. Esse povo a qual você tirou da terra do Egito, da escravidão.
deu lugar para eles morarem, esse povo será destruído. Sabe por quê? Porque não valorizaram o que Deus fez, porque não reconheceram o que o Senhor Deus fez. Na noite, no deserto, na noite no deserto, tinha furacão de fogo, clareando a visão deles e agasalhando eles do frio. No dia, tinha nuvem, protegendo eles do calor. Codorniz caía do céu, alimentando aquele povo. Maná caía do céu. As vestes não se envelheciam, as sandálias não se quebravam. E daí foi 40 anos a fio, andando no deserto. Mas mesmo assim eles não reconheceram. Desde o começo eles foram idólatras. Desde o começo eles foram pagãos. Desde o começo, igreja. Hoje não é diferente. Mesmo assim nós vemos os milagres do Senhor Deus, nós ainda continuamos sendo infiéis para com o Senhor. Mas Deus é fiel, igreja. Você pode ser infiel, mas o Senhor é fiel. Glória a Deus, aleluia. No versículo 37, se ela fala no que eu não estou sabendo na hora mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. 9 minutos. No versículo 37, a palavra do Senhor Deus diz dessa forma. Vamos ler no versículo 34, da continuação do 32. Só para complementar em relação à idolatria. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Então você já tem noção que o negócio não era brincadeira, irmão Rodrigo. Para a ira do Senhor cair sobre aquele povo, o povo era idólatra, o povo era mau, o povo era infiel, o povo era violento, glória a Deus, no que dizia quesito as coisas do Senhor. Mas Deus ainda é fiel, igreja. Mesmo Deus dizendo que ainda ia destruir, Rodrigo, aquela cidade, mesmo Deus dizendo que ainda ia entregar aquele rei Sedequias na mão do rei da Babilônia, e ele iria olhar um olho a olho, e ele iria ser entregue, Deus ainda tem um plano com aquele povo. Deus ainda tem um plano com aquela cidade de Judá. Deus ainda tem um plano com aquelas pessoas. Na continuação ele diz no versículo 37: eis que eu o congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado nas grandes, para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação. Irmão, a gente vê aqui que Deus estava com raiva, Rodrigo. Na minha ira, no meu grande furor, que quer dizer raiva grande, e na minha indignação. Pode ter certeza que o homem estava possesso. Aleluia. Ele estava ali, irmão, para não mandar nem rei lá. Ele estava ali para destruir o povo com a própria mão. Pode ter certeza. Tem vezes, irmãos, que Deus pensa dessa forma de nós. Sabia? Aí a gente pensa que isso acontece no passado. Tem vezes que Deus olha para nós assim e diz: meu Deus do céu, se eu pudesse, eu ia naquele homem ali, ó, e amassava ele com minhas próprias mãos. Porque eu digo, ó, não vai por aí não, e ele vai. Quando você, pai, não tem vezes que dá vontade de você pegar nessas orelhazinhas da minha filha e fazer igual o seu Madruga faz com o Kiko? Não dá vontade às vezes? Hoje mesmo quase que ela apanhava de Luana por conta que ela deu muito trabalho. Aí se nós que somos caros, tem vezes que nós tentamos ser igual ao seu Madruga, imagina Deus, irmãos. Imagina quando Deus faz tudo por minha vida e pela tua vida. Imagina quando Deus todo dia está ali te protegendo, ó. Enquanto Rosilene, tu está dormindo ali, roncando, bavando, Deus está ali do teu lado. Só assim, ó. É verdade. É verdade. É a mais pura verdade, amigo. Enquanto a gente está ali deitadão ali, ó, roncando e a folha saindo pela boca, Deus está lá.
milhares de anjos ao redor, olhando o que a gente está fazendo, irmão, para a gente ter um sono perfeito. A palavra do Senhor Deus diz que enquanto você dorme, tem uma guerra espiritual, irmãos. Tem anjo lutando contra demônio. Tem anjo lutando contra demônio para que você tenha um sono perfeito, para que você se acorde e vai trabalhar. Se você dorme, Deus está lá. Quando você se acorda para você vai para trabalhar, você nem ora. Já pega logo o celular para ver a mensagem do Estado. Mas Deus está lá. Você vai trabalhar, você não diz nem assim, Deus vai comigo. Mas Deus está indo com você. Aleluia. Você chega em casa cansado da bênção que Deus te deu, a gente não agradece, mas Deus chega junto com a gente. Em todo tempo o Senhor está conosco, irmão. Em todo tempo, e a gente não reconhece, e a gente não busca. Aí tem vezes que dá vontade de trouxer na nossa orelha e assim, entendeu? O pior é que a mão do Senhor não é igual à nossa mão, irmão. Só, na nossa mão é só um ardorzinho, tem? Deus pesa logo a mão, irmão. Tem vezes, eu falo sempre isso para o mundo, tem? Sempre eu falo isso para minha esposa. Tem vezes que tem irmão na igreja, até quando eu congregava, até mesmo na minha vida, tem vezes que tem pessoas que estão passando dificuldade, e essas pessoas que estão passando por dificuldade, vê assim, cara, Deus pesou a mão sobre minha vida, porque eu estou passando por isso e por isso. Aí quando a gente vai ver o peso, é um relacionamento que não deu certo, é a comida que é o almoço que não deu, é o almoço que ficou pro lugar da janta. Às vezes a gente vai ver é porque teve uma briga com o marido dentro de casa e era quebrando porta, e derrubando cadeira, quebrando móvel, fazendo tudo. Cara, que peso Deus está colocando a mão sobre mim. Irmão, não queira saber o que é a mão do Senhor sobre a sua vida. Pode ter certeza que a mão de Deus não é um trabalho perdido, não. A mão de Deus não é um alimento que falta, não, irmão. Pode ter certeza que a mão do Senhor vai além disso. No passado, quem mexia com Deus, terra se abria e engolia gente vivo. No passado, quem mexia com Deus, caía bolo de fogo no céu, do céu na terra, e matava gente. No passado era assim, igreja. No passado era assim. Se a pessoa tocasse na arca da aliança, era fulminado vivo, morto na hora. Não tinha negócio, não tinha brincadeira. Morria na hora, caía para trás. Aí essas coisas pequenas que nós passamos no dia a dia, é a mão do Senhor? Com certeza não, igreja. Com certeza não. É de duas uma. Ou é o fruto das nossas próprias ações, glória a Deus, aleluias. Ou é o inimigo se andando na tua vida. Porque o inimigo gosta de te chatear. O inimigo gosta que você venha blasfemar para com Deus. O inimigo coloca tropeço na sua vida, coisa pequena. Aí você diz, cara, não vou mais para a igreja não, porque isso é a mão de Deus. E Deus não tem o que a ver com isso, meu pai. Eu creio, irmão, também, que Deus lá no céu diz, pô, coitado, se ele pensa que isso é minha mão, o que é que eu tenho a ver com o que tu está passando, irmão? Saiba tu que se fosse minha mão, tu nem aí estava. Morria filho, mulher, derrubava casa, caía tudo. Tudo, porque com Deus não tem negócio, igreja. Não tem negócio. Agora, que é Satanás, ele coloca, ele vai só ali, ó, municiando. Ele vai só ali, ó, colocando coisa na tua vida, para que tu venha blasfemar, para que tu venha sair da presença do Senhor, para que tu venha se desanimar dos caminhos de Deus. Aí tu pensa que é Deus. Não, vigia, glória a Deus. Irmão, saiba que Deus tem mais poder do que isso. Saiba que Deus tem mais poder do que isso. Saiba que você não pode brincar com Satanás. Jeremias brincou com Satanás. Não brinque com Satanás. Jeremias pensava que Satanás não tinha poder e adorava ele. Mas Satanás tem, igreja. Aleluia. Irmão, Satanás tem poder, igreja. Pode ter certeza, você pode dizer, isso é heresia. Satanás tem poder, Luana. Satanás tem poder, sabe por quê? Porque se Satanás ludibriou uma terça parte de anjo do mundo aí, do céu, o que é que ele não é capaz de fazer comigo, com o resto pecador? Se ele foi capaz de enganar um monte de anjos, seres ali poderosos, o que é que ele não pode fazer na minha e na tua vida, igreja? Se a gente buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, assim como Jesus Cristo fez com Jeremias, mandou seu profeta,
pregar para aquele povo, para que ele viesse se arrepender, e eles não se arrependeram. Seja diferente de Jeremias, se arrependa. Quando alguém chegar e lhe corrigir, receba, não procure saber de onde veio, só receba do Senhor, porque talvez é livramento. Se a palavra te exortar, receba do Senhor, porque é livramento. Se a palavra lhe exortar, sabe por que Deus te ama? Ele quer um compromisso a mais com você. Se Ele não lhe amasse nem falar com você, Ele falava, igreja. Pode ter a total certeza, amém? Eu queria falar mais, irmão, só que a palavra, a hora não deixa. Luana já fez assim para mim, então é hora de eu... Então é hora de eu terminar, irmão. Irmão, eu vou trazer o sino para cá, tem aquele plim-plim para... Quando eu e a Aninha vinha pregar, a gente pega aí. Entende? Deus é maravilhoso. Vamos estar encerrando para a honra e glória do Senhor Jesus. Olha só, achei meu relógio, esse você aí subiu, aí eu perdi, aí eu... Ah, então tu estava dizendo que tinha agitado o relógio. Foi mal.